Está começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ana Jaqueline, advogada especializada em arrematação de imóveis de leilão. E nesse vídeo nós trataremos de uma breve explicação do que é imóveis de leilão e de como funciona e como você pode participar. Leilão de imóveis é um processo de venda pública de bens imobiliários, tais como casas, apartamentos, terrenos, edifícios comerciais. E esse imóvel, ele é oferecido para potenciais compradores. E o comprador que leva esse imóvel é necessariamente a pessoa que dá o maior lance no leilão de imóveis. E os imóveis de leilão é atualmente uma ferramenta muito poderosa de investimento e lucratividade. Então, a maioria dos investidores está neste mercado de imóveis de leilão. E existem duas diferenças aí, duas possibilidades de um imóvel ir a leilão, que é pelo meio judicial ou pelo meio extrajudicial. E eu vou explicar para vocês a diferença desses dois modelos. O leilão judicial, ele é ordenado por uma autoridade judicial como parte de um processo judicial, como execução hipotecária, insolvência, disputa de propriedade. E ele ocorre para satisfazer credores, liquidação de dívidas, ou para resolver litígios, resolver disputas, resolver discussões por determinação judicial. Quanto aos procedimentos do leilão judicial, eu vou fazer um vídeo explicando detalhadamente esses procedimentos, porque são procedimentos diferentes do leilão extrajudicial, então vai precisar aí de mais tempo, um vídeo inteiro para eu conseguir explicar para vocês a diferença de cada um, exatamente no detalhe, e o procedimento detalhado de cada um, tanto do judicial quanto do extrajudicial, tá? Mas uma breve explicação aí do leilão judicial é que ele é feito judicialmente por uma autoridade judicial, como eu falei para vocês, demandando de processo judicial ali para cumprimento de uma dívida, para discussões de propriedade, como eu já havia explicado para vocês. O leilão extrajudicial, por sua vez, ele é realizado por instituições privadas, instituições financeiras, como bancos, né? Para satisfação de créditos imobiliários. Normalmente, o que acontece numa execução extrajudicial? Você faz um financiamento, a pessoa fez um financiamento com o banco, não conseguiu quitar aquele financiamento, não conseguiu pagar aquele financiamento e no contrato com o banco, naquele crédito imobiliário, já tem a previsão de enviar esse imóvel para leilão para que seja quitado a dívida com a venda ali, com o leilão do imóvel em garantia da dívida. Então, normalmente, leilão extrajudicial são por instituições financeiras que é para quitação de dívidas de créditos imobiliários. Normalmente é isso que acontece. Essa é a diferença entre leilão judicial e leilão extrajudicial. Entender essas diferenças é crucial para quem quer entrar nesse mercado hoje em dia, porque o procedimento do leilão judicial e o procedimento do leilão extrajudicial são procedimentos diferentes, são regras diferentes. O judicial ele demanda de regras judiciais, né? E o extrajudicial de regras da própria instituição publicada ali no edital. Então, por isso é muito importante a gente ler o edital, né, do leilão de imóveis de cada imóvel, porque cada imóvel tem um edital específico para aquele imóvel. É muito importante a leitura do edital e atenção aos procedimentos de cada leilão. E como funciona os leilões? Eu vou dar uma breve explicação aqui do quais são os procedimentos de ambos, tá? Lembrando que detalhadamente terão um vídeo específico sobre cada um, judicial e extrajudicial, mas esses procedimentos que eu vou falar agora tem em ambos, tá? Primeiramente, a publicação de edital. O edital é publicado nos dois, no judicial e no extrajudicial. O edital, ele detalha a descrição do imóvel, a data, o local, a hora desse leilão, o valor mínimo do lance em cada leilão, normalmente são dois, né? Primeiro e segundo, tá? Então, são
ah, os detalhes do imóvel e as regras desse leilão. Após a publicação desse edital, as pessoas vão entrando ali no site do leiloeiro, vão vendo a disponibilidade desse imóvel, tá? E vão se cadastrando no site do leiloeiro, vai fazendo a habilitação, mandando os documentos, porque você. Cadastro é diferente de habilitação. Você primeiro faz um cadastro no site do leiloeiro, tá? E quando você for efetivamente participar de um leilão, você tem que pedir a sua habilitação. E daí, cada leiloeiro tem documentos específicos que ele pede para você enviar para você fazer a habilitação, estar apto a concorrer naquele leilão, tá? Então, procure fazer a habilitação antes, bem antes da realização do leilão, não é na hora, não é só entrar no site e fazer o seu e dar o seu lance. Tem que fazer a habilitação antes, mandar os seus documentos antes. Normalmente pedem RG, CPF, comprovante de endereço. Tem alguns leiloeiros também que pedem certidão de casamento. Enfim, cada leiloeiro tem ali uma lista de documentos específicos que você tem que mandar para pedir habilitação bem antes de efetivamente participar do leilão. Mas lembrando também que eu vou fazer um vídeo específico sobre cadastro em leiloeiro e habilitação, né? As documentações, basicamente ali, o básico de documentações que você deve enviar para o leiloeiro. Lembrando que cada leiloeiro, cada site de leiloeiro, pede ali, às vezes, uns documentos a mais e você tem que estar apto a enviar essa lista de documentos, senão você não consegue participar do leilão, senão você não tem a habilitação para participar do leilão e não consegue dar lances. Você estando apto a participar desse leilão, será realizado o leilão, você consegue dar lances e o leiloeiro conduz aquele leilão. Normalmente, os leilões hoje são online, tá? São raros os leilões, raros não, né? Não vamos falar raros, mas são poucos leilões que são presenciais. A maioria deles são online, que tem maior didática ali. Você é só, digamos, clicar num botão que você consegue dar o seu lance da sua casa mesmo, estando habilitado ali naquele site, o leiloeiro analisando os seus documentos, você consegue dar esse lance, tá? O próximo procedimento seria a arrematação. Terminando ali os lances, a pessoa que dar o maior lance é a pessoa vencedora, tá? Lembrando que a formalização desses lances depende de cada leiloeiro, tá? Normalmente acontece no ato ali. Zerou o reloginho, zerou o cronômetro, já é indicado o lance vencedor. E após a arrematação, será feito o auto de arrematação pelo leiloeiro. Auto de arrematação, propriamente pelo leiloeiro. Ele emitirá esse auto de arrematação e enviará no teu e-mail, tá? Nesse auto vai constar os seus documentos, os dados do arrematante ali, a data, o horário, o valor que você arrematou e a descrição do imóvel que você efetivamente arrematou, tá? Auto de arrematação é diferente de carta de arrematação. Auto de arrematação é feito pelo próprio leiloeiro em leilão extrajudicial e judicial. A carta de arrematação é feita no procedimento judicial por juiz, tá? Esse auto, ele é emitido pelo leiloeiro e no procedimento judicial ele precisa ser homologado pelo juiz. Então, você arrematou o imóvel, esse auto de arrematação será juntado no processo judicial e o juiz ele vai analisar todo o procedimento, se foi tudo correto, e ele vai homologar esse auto de arrematação, falando, ok, esse leilão foi idôneo, o procedimento está correto e o arrematante tem direito à arrematação. E após essa homologação judicial, será emitido a carta de arrematação judicial.
No procedimento extrajudicial não tem emissão de carta de arrematação. Só o auto ali de arrematação emitido pelo leiloeiro, você consegue fazer a transferência desse imóvel, que seria o próximo procedimento. Bem, superadas aí a diferença de auto de arrematação com carta de arrematação, depois de emitido esse auto pelo leiloeiro, você terá um prazo que estará no edital. Cada edital tem um prazo diferente, então você tem que ler o edital para saber o prazo de pagamento, tá? Se você for fazer o pagamento integral, o pagamento do leiloeiro e o pagamento integral, né, à vista, tem um prazo específico descrito no edital. Se for pagamento parcelado ou financiado com o banco, tem o prazo específico para você fazer ali, dar o sinal, né, e fazer todo o procedimento diretamente com o banco. Lembrando que as pessoas que vão financiar, vá no banco antes, no banco específico que está fazendo o leilão, né, se for extrajudicial, vá no banco antes, faz uma análise de crédito antes, pré-aprova, porque você está resguardando o seu direito ali no ato, porque se não aprovar o seu financiamento depois que você efetivamente arrematar esse imóvel, não tem o que fazer. Você não consegue levá-lo. Realizado o pagamento no prazo específico descrito no edital, tanto o pagamento do leiloeiro quanto o pagamento ali do imóvel, tá? Seja à vista, seja parcelado, vamos para o próximo procedimento. Mas lembrando que existem editais que prevê prazos diferentes para o pagamento do leiloeiro e do imóvel. Então, exemplo, às vezes está no edital ali a previsão de pagamento do leiloeiro em 2 dias, 48 horas, e o pagamento do imóvel em 5 dias úteis. Então, a gente tem que ler esse edital, tem que ver os prazos específicos, porque se você perder esses prazos, não tem o que fazer. O seu arremate é inválido. Então, tem que ver os prazos específicos de pagamento, se atentar e pagar no prazo específico ali descrito no edital. E realizado o pagamento tudo certinho nos prazos corretos, tá? Nós fazemos a transferência desse imóvel. Lembrando que são procedimentos diferentes, tanto no judicial quanto no extrajudicial, tá? No judicial, falando de forma breve, no judicial nós pegamos o auto de arrematação, o leiloeiro junta no processo, o juiz vai homologar, vai emitir a carta de arrematação e com a carta de arrematação você vai no cartório e faz a transferência desse imóvel. No leilão extrajudicial, só com o auto de arrematação e pagando ali o ITBI, enfim, e juntando os documentos necessários no cartório, você consegue fazer essa transferência, não precisa da carta de arrematação emitida pelo juiz, tá? Então, depois do pagamento, você tem ali o prazo descrito no edital também para fazer a transferência desse imóvel. Normalmente não passa de 20 a 30 dias no leilão extrajudicial. No judicial, o juiz ele vai emitir uma decisão falando o prazo que você tem ali para fazer a transferência e comprovar efetivamente nos autos do processo a transferência desse imóvel para o seu nome. Finalizado o registro, você tem ali a propriedade do imóvel. Lembrando que quando é um imóvel ocupado, você tem que fazer a desocupação desse imóvel amigavelmente, falando com a pessoa, ou entrando com o processo de emissão na posse para que essa pessoa efetivamente saia do imóvel. Se são imóveis desocupados, você consegue ali a posse de imediato. Participar de leilões, principalmente de imóveis, ele requer uma preparação específica, um conhecimento específico, e é muito importante você fazer uma pesquisa completa sobre esse imóvel, sobre os documentos desse imóvel, inspecionar esse imóvel, né? Não dá, o imóvel está ocupado, verifica a região desse imóvel, vai dar uma olhada, passa na frente. Então, verifica o detalhe desse imóvel para que você faça uma boa compra, né? Entenda as condições
os requisitos desse leilão para que você faça uma compra bem-sucedida e possa ter uma lucratividade em cima desse imóvel. Superadas aí como funciona, quais são os procedimentos específicos dos leilões, eu vou dizer agora para vocês como vocês podem encontrar imóveis de leilão. Lembrando que os sites, as plataformas que eu vou falar para vocês, são plataformas grandes, de leiloeiros muito grandes, e existem milhares aí de leiloeiros no Brasil. Basta você ver na Junta Comercial do Estado, o Estado de São Paulo, JUSCESP, né? Você consegue acessar ali, é público, é uma informação pública, dos leiloeiros cadastrados na Junta Comercial de São Paulo, na Junta Comercial do Paraná, na Junta Comercial de Santa Catarina, enfim. Você consegue ali verificar cada leiloeiro e normalmente na lista dos leiloeiros ali da junta comercial, tem o site deles, tem o telefone deles, o nome completo deles, a data de que eles fazem parte ali, é leiloeiro oficial, tá? Então, é muito importante, quando você acessar um site de leiloeiro, você verificar se realmente aquele leiloeiro está inscrito na junta comercial, se é aquele site mesmo, para não cair em golpes. Alguns sites, poucos sites, na verdade, pela quantidade de leiloeiros que existem no Brasil, vou falar os mais conhecidos aqui, os mais concorridos, né? Os mais na boca da galera, como dizem, para vocês anotarem, tá? Vou deixar a lista aqui na descrição do canal, se vocês não conseguirem anotar, tem a lista ali embaixo com o site certinho, descrito certinho, tá? O primeiro site é Freitas Leiloeiro, Zuckerman Leiloeiro, Mega Leilões, Biase Leilões, site das instituições financeiras, Caixa Econômica Federal, vou deixar ali aonde você encontra os imóveis, tá? No site da Caixa. Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Inter, Itaú, que mais? Deixa eu ver, eu anotei aqui. Leilões judiciais também, o site específico leilõesjudiciais.com.br. Então, esses são alguns leilões que são idôneos. Lembrando que tem pessoas que burlam esses sites e fazem ali, por exemplo, leilõesjudiciais1.com.br. E você vai lá e participa do leilão e é enganado. Então, tem que ser o leilão, o site específico daquele leiloeiro. Pesquisar imóveis nesses sites, para quem nunca fez isso, para quem nunca entrou num site de leiloeiro, é uma tarefa meio complexa, né? Porque você não consegue, fica meio perdido ali dentro do site, não consegue se achar. Mas eu vou te dizer basicamente o que você tem que fazer para encontrar os imóveis que você quer. Cada site, lembrando que cada site tem ferramentas diversas, tem ferramentas específicas, então você não vai conseguir filtrar. Tem sites que tem mais filtros, tem sites que tem menos filtros, você não consegue ali ter um dinamismo ali na busca. Mas o que você deve fazer na maioria deles? Você deve definir o tipo de imóvel que você quer, a localização desse imóvel e o orçamento, tá? Normalmente, a maioria desses sites que eu indiquei para vocês tem ali como você puxar o tipo do imóvel que você quer. Se você quer casa, se quer sobrado, quer apartamento, terreno, sala comercial, galpão, enfim, você filtra ali o que você deseja buscar, tá? Na localização também, digamos, vamos filtrar ali Paraná, Curitiba. Você consegue filtrar quais são os imóveis específicos que está indo a leilão em Curitiba. E o orçamento. Normalmente, né, alguns sites têm como você filtrar por valores de arrematação, valores de lance inicial, tá? Exemplo, de 100 mil a 200 mil. Normalmente tem sites que têm essa possibilidade. E tem sites que não têm essa possibilidade, então vai ter que ser ali um por um para você ir descartando os imóveis e analisar certinho. E para finalizar esse vídeo, eu vou dar 3 dicas para você que está iniciando nesse mercado, teve o primeiro contato, segundo contato, agora no mercado de leilões.
Então, uma dica, se não a mais importante, né, é verificar os documentos desse imóvel. É muito importante você verificar os documentos, principalmente a certidão de matrícula desse imóvel, se está tudo ok, se não tem nenhuma cláusula que dificulte a venda ou o uso desse imóvel, o aluguel desse imóvel, enfim, o que você for fazer com esse imóvel. Às vezes tem uma cláusula ali na certidão de matrícula que você passou despercebido e toda a compra fica ruim. Então, verifique essas documentações, tanto certidão de matrícula, tanto também as dívidas do imóvel, tá? Verifique as dívidas, o que que tem de IPTU, o que que tem de condomínio, o que que tem a mais ali para você de dívida do imóvel que você tem que pagar, se realmente é lucrativo para você arrematar aquele imóvel, tá? Às vezes o valor do imóvel tá excelente para arremate, mas ele tem uma dívida ali de 500 mil de condomínio IPTU. E aí, vale a pena, não vale a pena? Tá? A segunda dica que eu vou dar para vocês, se for possível, faça uma vistoria prévia nesse imóvel, tá? Se ele estiver desocupado, dá para você visitar esse imóvel, agenda com o leiloeiro e dá para você visitar esse imóvel. Se ele estiver ocupado, você consegue fazer uma visita ali, se for condomínio, agenda uma visita no condomínio, fala com o síndico ou agenda uma visita para ver um imóvel que está vendendo, está alugando lá dentro, só para você dar uma olhada ali no ambiente. Claro que entrar dentro da casa da pessoa que está leiloando o imóvel, você não vai conseguir, mas dá uma olhada ali como que é o condomínio, como que é a propriedade em si, você consegue verificar, tá? Se não for em condomínio, passa ali na rua, passa na... Por último, atenção aos custos adicionais. Sempre você deve fazer uma análise do que você vai gastar a mais com esse imóvel, não somente o lance, né? Mas também o custo com o leiloeiro, custo com dívida, se tiver, custo com cartório, ITBI, e demais reformas nesse imóvel, tudo mais. Então, sempre calcular os custos adicionais que você terá efetivamente com esse imóvel para verificar se é uma boa opção, se é uma boa lucratividade esse imóvel vai te render. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo, curte e comenta quais são as suas dúvidas em relação a esse mercado de leilões, como funciona, quais são os seus questionamentos. Comenta aqui que eu vou responder para você. E até o próximo vídeo.